aqui. Mas eu não estou usando ele. Eu estou usando o Cofins Fabiano. Por que motivo eu tive que incluir o Cofins Fabiano, meu povo? Acredito que é porque tem uma alíquota diferenciada ali, né? Mesmo sendo Boa, não cumulativo. boa, boa, exatamente. Parabéns, tá, gente? Eu sei que todo mundo pensou assim. Quando eu não trabalho, melhor, quando o imposto padrão, por alguma diferença, não me serve, aí eu tenho que incluir e seguir o barco com ele e esquecer o padrão. Esse aqui é um exemplo velho que eu vou usar, mas de velho ele não é bobo, né? Só tem a idade, tá? Na época aqui, na verdade, ó, vamos pegar aqui o cumulativo aqui, tá? Nós tínhamos que gerar a DCTF. Hoje a DCTF ela foi, né, substituída pelo MIT lá. Então, ou seja, nesse caso específico, eu não tinha como colocar aqui o código da DCTF em cima do confins cumulativo padrão. Mas alguém poderia pensar assim, Fabiano, mas só a falha do carimbo. Não, não é não. Porque o código da DCTF, eu tenho 39 tipos diferentes. Nós sabemos que a grande maioria de vocês vem aqui e faz aqui, senhor. Eu também fazia, né, gente? Ó, faturamento, PJ em geral. E, né, é o padrão que a gente usa, 217, 201, né? E manda salvar. Mas o imposto padrão, mesmo eu colocando essa informação aqui, ó, se vocês repararem, eu não tenho nem o botão salvar aqui do lado. Mesmo eu inserindo essa informação aqui, se eu fechar ela aqui no xizinho ou fechar ela aqui embaixo, quando eu voltar no cumulativo, vocês podem ver que sumiu o DCTF, tá? Logicamente, eu entrei no Cofins Fabiano. Deixa eu entrar no Cofins não cumulativo. Ó, aqui, ó, sumiu o que eu tinha colocado aqui. Então, ou seja, por uma necessidade específica, né, eu não pude atender, porque poderia ser uma alíquota. No exemplo aqui foi o código do CTF. Então, só por esse fator, chamar a atenção de vocês, que mesmo a empresa sendo não optante pelo Simples, nesse caso específico, tá, eu tenho que conferir isso aí. E uma dica eu dou, para as empresas do presumido, não vacilem no cadastro da empresa falando que é cumulativo ou não cumulativo. Por quê? Se eu vacilar lá e automatizar, o não cumulativo tem a alíquota de 7,6. O cumulativo tem a alíquota de 3. Quando a gente faz a inserção do cadastro, a gente avisa o Calima, tá? Qual que nós vamos usar. Ó. Isso está no cadastro da empresa. Ó, vejam só, em dados complementares aqui. Ó. Às vezes eu nem sei da informação e o Calima vai estar errado. Olha aqui, ó, cumulativo e não cumulativo. Ó. Então, esse cara aqui tem impacto lá na empresa não optante pelo Simples na parte fiscal. E às vezes eu não estou nem sabendo. Eu vim aqui de orelhada e coloquei não cumulativo. Cuidado com isso. Tá? Fabiano, mas eu tenho uma empresa do Simples e coloquei essa informação. Nem esquenta a cabeça, que o Simples ele não vai usar isso aqui. Então pode vir aqui e apagar esse cara para o Simples. Mas para a empresa, tá? Do presumido, não. E isso tem um fundamento, sim, primordial, tá? Então só para vocês ficarem atentos com relação às configurações aqui. E a parte pessoal do imposto estadual aqui, tá? Vocês podem ficar, na verdade, né? É a mesma configuração, tá? Não muda nada. Portanto, se eu clicar na default aqui, para vocês verem aqui, ó, aquela default que foi configurada lá para a empresa do Simples Nacional, ela também está aqui. Oi, Fabiano, por que ela vai estar aqui? Basicamente, elas podem compartilhar entre elas, tá, pessoal, o mesmo imposto, tá joia? Então, nesse caso específico aí de vocês, se vocês acharem que vale a pena, posso usar o mesmo imposto, né? Eu não preciso criar um imposto de novo. Então, vem aqui e associa ele para a empresa, mas tudo é análise, tá vendo? Então, ele vai ficar aqui, ó, default produto, tá? Então, são detalhes, mas que vão fazer a diferença, tá? Então, é isso que eu quero que vocês gravem aí. Por quê? Tá? São coisinhas básicas, né? Mas tudo, porque nós vamos voltar lá no cadastro de funcionários, ó, e no cadastro de produto, tá? Vamos falar de nota de entrada. Reparem comigo, eu vou clicar em cima dessa palavra aqui, ó, a tabela abaixo. Vou dar um clique em cima dessa linha, tá? Ele vai abrir uma tabela para mim. Vejam só que ele vai pegar. Ele vai entender que uma nota importada do fornecedor do meu cliente vai chegar com 501 e vai transformar para 102. Vai chegar com 502, vai transformar para 102. Vai chegar com 503 e vai transformar para 102. Ou seja, está havendo uma transformação, né? Sempre aí específica em todo momento.
Mas alguém pode falar assim comigo, tá? Ah, Fabiano, mas é o seguinte, cara, nem todo produto meu, ele é venda da mercadoria. Ele pode ser uso e consumo. Show de bola, perfeito. Entendido, então, que nós não podemos transformar ele para 102. O que que nós vamos fazer nesse caso? Tá vendo a configuração aqui da guia da entrada? Olha só que interessante. Tá vendo a configuraçãozinha aqui, ó? Utilizar CFOP de cadastro de produtos na entrada? Lembra que mais cedo eu falei para vocês que lá em dados CST havia uma informaçãozinha onde vocês iriam colocar o CFOP 1556 ou 2556? Chegou o momento dela. Então, essa informação aqui selecionada, mais a informação inserida dentro do produto específico, não deixaria de transformar para 1102. Vai transformar o mesmo para 1556. Começou a fazer sentido? Começou a entender a brincadeira? Olha a configuração me ajudando e atuando na importação de uma nota. Então, relembra isso com a gente, Fabiano. Vamos embora. Manutenção. Vamos aqui entrar aqui, ó. Controle de estoque. Vamos entrar aqui no produto, ó, tranquilamente. Vamos pegar esse produto, né? Que vai ser o uso e consumo de forma efetiva. Vamos abrir ele aqui, ó. Vamos entrar na guia dados CST, que já é uma velha conhecida de vocês aí, tá? Vamos vir aqui embaixo, aqui, ó. E vamos realmente colocar, ó. CFOP de entrada estadual. 1556, ó. Compra para uso e consumo. Mas, Fabiano, ele vem fora do estado. Então, 2556, ó, compra material para uso e consumo. Acabou. Ô, gente, esse trem aqui é até poderoso se o cliente de vocês, tá? Vamos supor, vive mandando a nota fiscal com o CFOP errado. Vocês já pediram a Deus e o mundo para ele poder alterar. Só batendo nele com um gato morto, né? Até ele miar para poder resolver esse problema. E nem assim. Aí, vou falar uma besteira aqui, tá? Esse produto tem que ser, besteira não, esse produto tem que ser 5.405 e ele tá mandando com 5.102. Então, se eu venho aqui, ó, CFOP de entrada estadual, eu coloco aqui 5.405 e salvo, mesmo que no XML dele lá esteja 5.102, ele converte ele para 5.405. Entenderam a brincadeira? Então, isso vale tanto para a entrada quanto para a saída. Mas, Fabiano, você marcou para a gente, ou mostrou para a gente, a entrada. Mas isso tem na saída também? Também tem na saída. Olha aqui, ó, saída. Então, a gente entrar aqui embaixo na saída, vai estar aqui, ó, utilizar o CFOP de cadastro de produtos à saída. Então, ele vai obedecer aquele 5405 lá. Estão entendendo que tudo é configuração? Tranquilo? Básico. Olha aqui uma outra informação que você já tem conhecimento, e isso causa, assim, pô, é bacana, porque não deixa importar a nota de forma errada, né? Depois que vocês ajustam o cadastro de produto, basicamente, ó, tanto na entrada quanto na saída, utilizar o CST de CMS ou CSO-SN de cadastro de produtos na entrada. Saída aqui, ó, utilizar o CST de CMS ou CSO-SN de cadastro de produtos na saída, tá? Isso é muito importante. Isso aqui está ligado novamente ao cadastro de controle de produto, onde, dados ST, ele vai olhar aqui de acordo com a tributação da empresa. Esse produto aqui está configurado como se fosse uma empresa do presumido. Então, ele vai entender que ele tem que trazer na nota fiscal tributado integralmente. Mas se ele fosse uma empresa do Simples, na verdade, ou, né, uma empresa do Simples, ele olharia o CSOSN, ele olharia aqui o 500 e ia trazer essa informação aqui do CST na nota fiscal, junto com as bases de cálculo pertencentes ao mesmo. Entenderam a brincadeira? Viu a importância de se configurar um cadastro de produto corretamente, gente? Porque isso tem impacto na hora da importação da minha nota. Tudo é configuração, mas dá trabalho. Mas a gente sabe que fiscal dá trabalho. Não existe fiscal sem trabalho, né, gente? Basicamente. Aí, por isso que existe operação em lote, para alterar vários produtos ao mesmo tempo, né? Amanhã a gente vai mostrar também edição de várias notas ao mesmo tempo, para não ter que editar uma nota por nota. Tudo é configuração, meu povo. Tudo é processo de configurar corretamente o sistema. E através da configuração, eu consigo ter qualidade nas importações das minhas notas fiscais. E um detalhe desse caso específico são essas configurações que aqui estão. Tá? Vou dar mais exemplo, por exemplo. Tá? Vamos pegar aqui uma situação especial de CMS. Isso aqui é muito bacana a gente falar sobre ela. Tá? Deixa eu apagar essa condição aqui. Ó. Quero deixar bem dentro da realidade de vocês aqui. Só vim aqui, só um pouquinho, tá, gente? Vou apagar para não ter nada, nenhuma interferência aqui
Eu quero dar exemplos que vão ajudar vocês aí. Principalmente nessa virada de ano aqui agora. Não temos nada. Então vamos lá, vamos entrar na situação especial aqui, ó. Eu vou montar, lembre que a gente tem que montar sempre a situação, ó. Vou clicar no maisinho, vou pegar aqui um exemplo de saída, vou pedir todos os CFOPs, daqui a pouquinho vocês vão entender melhor por que estou marcando todos os CFOPs, e nós vamos entrar na situação especial de CMS. Vamos clicar aqui nessa flechinha, não vai ter nenhum registro, nós vamos clicar aqui no botão incluir, vocês não sabem nem para que eu estou vindo aqui, tá? Mas fiquem atentos que eu vou explicar daqui a pouquinho. Vamos colocar a palavra Fabiano. Achei muito bacana, eu vou criar o nome Fabiano aqui. E vou colocar o campo de destino, tá? Tributado integralmente. A minha fala, na verdade, que vai ser em cima dessa frase aqui, já vai fazer vocês entenderem por que eu estou montando isso aqui. Vejam só. Essa situação especial é utilizada para as empresas que foram desenquadradas do Simples Nacional e as notas já foram emitidas sem o ICMS. Entendeu o motivo? Vejam só, essa situação irá calcular o ICMS utilizando o valor total dos produtos e as alíquotas internas do estado da nota, galera. Então, lá em janeiro, o cara emitiu tudo como simples. Imagina vocês terem que pegar nota por nota, informar a base de cálculo, alíquota e valor. Para que isso? O sistema faz isso para mim, desde que eu marque a configuração correta. Aí eu mando salvar. Por isso que ali, fora, na hora da montagem aqui, eu coloquei todos os CFAPs. Porque a intenção desse campo específico, André, é calcular o ICMS. É diferente do 5405, é diferente do 5403. Aqui a ordem é outra. Então ele vai fazer isso aí pra gente. Eu vou mandar salvar. Acabou a vida que segue. Quer ver um outro exemplo aqui também que pode acontecer? Tá? Eu tenho valor, né, valor de alíquota de CMS, base de cálculo CMS, alíquota e valor. Mas o campo, né, na verdade, o valor de CMS não pode ir para ICMS. Eu quero mandar ele para outros, por exemplo. Então, seria um outro exemplo. Diferente a vibe, né? Vou pegar a saída, todos os CFOPs, vou entrar na configuração especial de CMS, tá? Vou incluir ela aqui, vou colocar uma descrição aqui, vou botar assim, transferência. Transferência. O campo de destino que eu quero jogar é outros, e eu quero jogar 100%. Aqui já é o contrário do que eu fiz anteriormente. Todas as notas, tá? Elas têm, basicamente, Ana, o valor de CMS destacado. Mas ele não pode ir para lá, ele tem que ir para outros. Então, ele transfere o valor, né? O valorzinho de CMS e joga tudo para outros. Aí eu mando salvar. Ó. E, logicamente, deixo o Fabiano ali importado, né? Direitinho, confirmo, tá? E mando salvar esse caso, né? O Fabiano vai ficar aqui marcado para gente e ele vai fazer a importação e, ó, melzinho na chupeta. Então, são situações adversas, mas que a configuração pode me ajudar. Então, verifiquem as configurações, olhem se tem alguma coisa que pode ser um diferencial para você. A situação especial de CFLP, gente, é a mesma, de PI é a mesma coisa, a mesma vibe, tá? É transferir o campo, é importar o campo que não existe. E aquela situação que vocês já conhecem, a segregação, que a gente estava batendo mais cedo, né? Que é fazer o Calima entender que com substituição, tributação monofásica, logicamente para as empresas do Simples, tá? Se você tiver aí com uma empresa do presumido do real aberta, essa opção aqui não abre para elas. Essa situação aqui só vai abrir para a empresa que está do Simples Nacional. Tá? Só para vocês terem uma noção, porque o estranho não está abrindo, mas a explicação, logicamente, é essa. Fez a configuração, ajustou para o seu modelo, salva aqui, acabou, ó, manda voltar, ó. E aqui, através dessa nuvenzinha, vocês vão pegar aí o XML de vocês, tá? Vamos pegar aqui os XMLs e vão fazer a importação da confirmação. Dica importante, eu vou dar uma pausa aqui para explicar. Vocês estão vendo que eu estou importando 3 XMLs. Eu vou zipar isso, tem necessidade. Até 120 XMLs, eu vou zipar isso, não tem necessidade. Passou de 120, galera, zipem. Por quê? Vocês estão numa ponta, o Calima está em outra, tá? Vamos colocar assim, né? O servidor está em outro local, a internet é falha. Mesmo que vocês utilizem Team Fibra aí, ou Vivo Fibra, que falam que são as melhores internets que tem, mas tem oscilação, tá? Então não é garantia de certeza. Então, Fabiano, eu tenho 10 mil XML. Não vai rolar, não.
separa esse trem aí, divide esse trem de 3.000, 3.000, 3.000. Por quê, Fabiano? Você está mandando zipar, mas não vai rolar 10.000. Gente, é muito grande o arquivo. E vai estourar a memória do navegador. Aí já não é um problema mais de conexão, é do navegador. Tá? Então, não é bom importar mais de 3.000 arquivos zipados, não. Então, vamos ter que se separar isso aí. Tá? Isso é uma condição, né, que não cabe, não remete a muita gente. A gente tenta agilizar o máximo possível, mas, infelizmente, se restringe a navegador e se restringe a internet aí também. Tá tudo certinho. Manda confirmar a informação para que o sistema possa evoluir, né, no processo aí. Ele está falando que ele está, né, pegando 3 arquivos XML de importação. Ele quer relacionar. Esse relacionamento aqui é aquele que eu fiz aquela hora, mudando. Lembra que nós incluímos um serviço para ele poder importar no correto, direitinho? Aqui é a mesma coisa. Ele quer relacionar com produto. Aí, gente, produto não tem necessidade disso. Então, eu posso deixar no automático, tá? Deixo no automático. Ele vai fazer a importação para a gente lá em cima. Sempre será exibido um relatório, tá? Muito tranquilo o relatório aí, vocês podem ver, né? De documentos fiscais importados, ó. Se algum erro tiver, ele vai estar geralmente nas últimas páginas, tá? Então, ele falou que ele importou as notas com sucesso. Essas notas vão entrar aqui, ó, para manutenção, saída, lançamento, para quem não conhece ainda, não está familiarizado, essas notas virão para cá. Mas, Fabiano, e se fosse compra, manutenção, entrada, lançamento, tá? Detalhes tão pequenos de nós dois, mas que vão fazer a diferença aqui. Gente, sobre a nota fiscal eletrônica é isso. A tal da nota fiscal de serviço também é importada aqui, tá? Portanto, que ela está aqui, ó. Ela está na descrição aqui, eu estou até selecionando a mesma, ela também está na descrição aqui. Perfeito? Ela também, André, vai ter a configuração aí, Ana, específica dela, tá? Ó. Então tá cá, ó. Chegou aqui, ó. Veio aqui e colocou a nota fiscal de serviço. Só que a nota fiscal de serviço, ela é 10.000 vezes mais tranquila, mais fácil e menos burocrática, tá? Vou chamar a atenção de vocês aqui. Tem ISS aí destacado em todas as notas? Tem, Fabiano. Então, marca o calcular ISS automaticamente, que o sistema sempre faz um recálculo disso, tá? Por isso que aquela hora lá no manutenção, configurações e impostos lá, eu falei que quando tem ISS lá, colocar lá basicamente a alíquota, né, do ISS, que é muito importante, perfeito? Na entrada e na saída, duas coisas que eu vou falar para vocês marcarem aqui é desconsiderar a descrição, né, presente no arquivo, tanto na entrada quanto na saída. Por quê, Fabiano? O sistema, gente, ele faz uma análise em todas as notas fiscais, ou tomado ou prestado. E ele verifica se naquele bolo de serviço tem o mesmo serviço com a classificação, tá? Com a mesma classificação, tá? Então, se tiver, ele não deixa, ele não traz a verdade, vários serviços. Ele condensa todos em um único serviço, colocando o nome da classificação. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês, tá? Imagine que eu tenho uma empresa prestadora de serviço, que ela é uma presta poda de árvore. Nós fazemos poda de árvore. Então, eu fui na casa do João e podei o cajueiro. Fui na casa da Maria, a mangueira. Fui na casa do Zezinho, podei lá a jaqueira. Voltei para o meu escritório. Vou tirar a nota fiscal para cada um. Só que eu cadastrei o serviço como serviço poda de árvore de jaqueira. Imagina que ele tem a classificação 1. Cadastrei o serviço poda de árvore de mangueira, ele tem a classificação 1. E assim sucessivamente. O meu contador, na hora de ler esse arquivo, ou melhor, o Calima, na hora de ler esse arquivo, essa opção aqui marcada, ele vai falar, opa, tem poda de árvore, mangueira, cajueiro, né, acerola, e vai embora. Então, não traga, né, serviço com, né, cada serviço individualizado. Pegue um único serviço e traz na descrição poda de árvores em geral, que seria a classificação. Isso evita redundância. É menos serviço para mim ter que olhar lá e ficar configurando, tá, gente? E muito cuidado para quem é do Simples aí, com essa situação especial de segregação. Porque quando eu configuro aqui, ele esquece tudo que eu expliquei para vocês lá e ele só vai olhar essa segregação. Então, eu não aconselho que vocês façam nada por aqui não, tá? Se tem que fazer alguma separação, é da forma como eu expliquei, lá na importação de serviços, lá no processo, calcular e constar impostos, colocando a segregação dentro do serviço, colocando a segregação dentro do cliente, não aqui, tá? Então, muito cuidado com esse cara, eu não aconselho de forma nenhuma que vocês façam esse processo aqui.
tá bom? Então, dentro da entrada e na saída, são esses que eu gosto de chamar mais atenção. Uma coisa que eu não falei, mas está presente lá na nota fiscal eletrônica, é do gerar contas a receber, caso a empresa seja do regime de caixa. Então, é muito importante marcar essa opção aqui. E se quiser controlar a entrada, gerar contas a pagar aí também, ele faz esse processo, tá? Salva, não tem que colocar CFOP, nada, gente, nada, nada, nada. Muito cuidado, porque se eu venho aqui na saída e vou colocar um CFOP que não tem nada a ver com nada aqui, ó, eu coloco aqui um CFOP 59 alguma coisa aqui, ó, então todas as minhas notas fiscais vão ficar com esse CFOP aqui. Então, se não tem, não coloque. Ah, Fabiano, mas eu estou em Brasília e preciso que tenha. Então, tudo bem. Você vai gerar o SPED aí? Vai. Então, coloca o CFOP. Você que não está, né? Não coloca o CFOP aqui, não. Tá? Manda salvar. Não está em Brasília, na verdade. Manda salvar. Manda fechar aqui. Seleciona as notas fiscais que aqui estão. Eu vou colocar aqui duas. Eu quero causar um erro aqui para vocês verem o lance do erro. Vai, amado. Vamos abrir aqui, ó. Vamos confirmar. Ele vai passar o processo, né? Ó, uma coisa interessante. Para nota fiscal de serviço, ele vai nos questionar assim, ó. Defina uma data de entrada padrão. Cuidado com isso aqui. Por quê, Fabiano? Se eu venho aqui e coloco dia 18 de dezembro de 2025 e eu tenho notas variadas, tá? Em vários dias, ele não vai pegar pelo dia da emissão da nota. Ele vai usar a data padrão para todas as notas 18 de dezembro, tá? Então, quando a gente coloca essa data padrão, ele entende isso, perfeito? Uma outra opção, deixa eu até voltar aqui, deixa eu fechar na configuração, que não vai solicitar esse cara aqui, mas caso vocês achem que seja interessante, ele está aqui. Não, eu coloquei espécie errado, peraí. Ele está aqui, ó. Se eu marcar essa opção aqui, ele não me questiona mais aquela frase, aquela pergunta lá. Mas eu vou falar para ele, ó. Utilizar a data de emissão igual à data da competência. Tá? Se eu marco isso aqui, ele não me questiona lá. Perfeito? Então, eu vou desmarcar, né? Vou fechar esse cara aqui. Deixa eu selecionar de novo aqui XML, porque ele perde. Vamos lá, ó. Vamos confirmar de novo. Olha lá, ele está me questionando. Olha lá, se eu seguir aqui, ele fala, caso não seja informada a data, será da data de emissão. Vou continuar. Aquele processo que vocês viram comigo mais cedo, o relacionamento, eu vou deixar aqui agora no automático, que está tudo certinho. Ele vai importar a nota fiscal para mim e ele vai me dar o relatório padrão, ó, que a nota fiscal 1143 foi importada com sucesso. Mas a nota fiscal 1144, tá vendo, ó? Está falando que, né, não foi importada, não foi possível importar a nota 1144. Por quê, Fabiano? Aqui fala o motivo, né? Ele fala basicamente que a empresa 109, que a gente está tentando importar, que é a empresa, né, está em destaque lá, não está presente no arquivo. Ou seja, eu misturei o XML de uma outra empresa para cá. Então, logicamente, ele rejeitou. Ele não vai importar, você pode ficar tranquilo com relação a isso. Tanto serviço quanto comércio, ele entende e não deixa misturar essas notas, tá? Se eu bagunçar o XML, ele vai estar ciente disso aí. E aí, no caso, essas notas fiscais aqui de serviço, elas vieram para cá, ó, manutenção, saída, lançamento. Eu tinha até mostrado para vocês mais cedo, tá a nota fiscal aqui, e a nota foi importada com sucesso. Show de bola, meu povo? Entendidos? Ufa, né, Marcos Paulo? Chegamos ao final, né? Mas com muita coisa na cabeça de vocês aí, né? Eu acredito que vocês devem estar aí pensando bastante. E tem muito trabalho a partir de agora, né? Mas assim, ou seja, só no início. Depois, né, as coisas vão ajustando devagar aí. Cabeça fervendo, né, Marcos? Eu imagino, fiscal é assim mesmo, né? E amanhã vem mais. Bem preparado que amanhã vamos falar de apuração, integração, vamos falar de muita coisa bacana ainda. Mas eu fico feliz de vocês, né, estarem aqui com a gente, acompanhando, entendendo, tá? São esses detalhes que fazem a diferença. Então, eu vou colocar aqui, ó, a dica 4, que eu não coloquei ela, só me dá um minutinho aí. E eu vou colocar o link da prova para vocês fazerem aqui, tá, gente? Só um pouquinho, que eu vou achar aqui.
Nossa, que eu já coloquei. Ó, vamos colocar isso aqui. Não, não é essa. Bastante configuração mesmo, Edinaldo. O fiscal ele é assim, cara. O fiscal ele é um detalhezinho doido mesmo. Mas a configuração vai fazer diferença, vocês estão percebendo, né? É ela que é o diferencial aí mesmo. Ó, então tá a dica 4 aí, copiem, tá, pessoal? E falta uma ainda. Uma ainda. Ai, qual que é ela, hein? Aqui, achei. A última dica. Então, vamos para a dica 5 aí. Ó, agora vem né, o cereja do bolo, que é o link da prova que vocês estão, né, aguardando aí. Gente, façam com calma, tá? Quem não quiser fazer hoje não tem problema, mas lembre que é importante, tá? A realização da prova um hoje, para poder até fazer a 2 e ser liberado por suporte, tá bom? Mas façam com bastante calma aí, que, tá? Qualquer coisa, é só nos chamar aqui se vocês não conseguirem, tá bom, Fabiano? Eu quero copiar tudo, vou embora, vou fazer logo. Beleza, bom almoço para vocês aí, tá? Mas não esqueçam do compromisso de vocês conosco logo, tá? Amanhã, na verdade, tá? Estaremos todos juntos aí. Se alguém não conseguir estar conosco amanhã, fica tranquilo que a gente entra em contato com vocês e reagenda, tá? Então, são esses detalhes aí que vocês vão fazer só a parte 2 num outro dia. Mas eu espero que todos estejam conosco aí, tá bom? Boa sorte, façam com calma aí, qualquer coisa, tá? É, a gente vai estar aqui à disposição. O Edinaldo, eu errei uma configuração de um imposto. O Kalima me disse que errei. Não, não disso. Você tem que ir lá e olhar isso. O que vai te falar, apontar mais ou menos, Edinaldo, seria os relatórios que a gente vai ver amanhã, tá? É até aquele exemplo que eu dei mais cedo, citei mais cedo, que poderia ser um exemplo, dos dados CST, outra operação em cima da sua pergunta. Ele não vai ter uma análise se você está fazendo certo ou errado, não. Então, por isso que olhar é muito importante. E lá na automatização ele fala, né? As configurações que ele faz de automática, não substitui a importância e o dever de conferência com o pai do contador. Imagina que ele está falando, automático está mandando a gente conferir, né? Se você fez, então, aí que você tem que conferir mesmo, tá? Então, tem que buscar mesmo as fontes corretas, né? Que as revistas fiscais, tá? E configurar isso corretamente, tá bom? Então, boa prova aí, tá, meu povo?